Nós estamos nesta noite aqui orando em favor da bênção da família. Nós estamos hoje no 9º dia da campanha. Nós vamos orar pelo mês de setembro. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem permanecido firme nesta campanha. A luta vem, a barreira vem, mas eu louvo a Deus porque a maioria tem permanecido fiel. E aqueles que são fiel, Deus irá te honrar, Deus irá te recompensar. Você pode ter certeza disso, né? Louvo a Deus por você estar se esforçando, chegando no horário. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então nós estamos agora aqui diante da oração de Davi. Davi, ele começa a orar a Deus a partir do capítulo número 17, a partir do versículo de número 16. Davi começa a fazer uma oração. A Bíblia está dizendo assim que Davi, ele entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. E ele começa a perguntar para o Senhor: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo, para os tempos distantes, e proveste segundo o costume dos homens. Então o rei Davi, ele começa a fazer essa oração a Deus, ele começa a se colocar numa posição dizendo assim, de um servo para com Deus. E no final, aqui ele diz, né? Agora pois, fosse servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Eu entendo que Davi começa a fazer uma oração a Deus. Ele começa a clamar ao Senhor, ali pedindo uma bênção para a sua vida e para a sua casa, ou seja, para a tua família. Davi, ele está agora nos ensinando como pedir uma proteção para o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Davi agora está dizendo assim: ei Deus, eu estou aqui. Quem sou eu? Porque tem uma parte aqui que ele diz assim no versículo 19: ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas as grandezas para fazer notórias todas as grandes coisas. A Bíblia diz o quê? Que Davi era homem segundo o coração de Deus. Então eu tenho certeza, irmão, por que Davi era homem segundo o coração de Deus? É só uma introdução. Porque ele era um homem que se colocava na presença de Deus o tempo todo. Um homem que adorava o Senhor o tempo todo. No entanto, Deus foi lá na casa dele. Os soldados, né, os outros irmãos de Davi estavam lá, fortes, valentes, né? E Deus falou assim: não é nenhum desses daí não, só de aparência. Eu quero aquele lá, o menor desta casa. E Davi estava lá pastoreando as ovelhas e ligado no trono de Deus. Talvez aqueles irmãos de Davi iam para a guerra, venciam as guerras, estavam ali, né, num porte bom, né, cheio da armadura ali. Mas e o coração deles estava onde? Somente na guerra, na satisfação, na alegria? O coração de Davi, a Bíblia diz, estava no trono de Deus. Por isso a vida de Davi era abençoada. Ele clamava ao Senhor mediante as guerras, as lutas, e Deus estava com ele o tempo todo. E nessa oração ele faz pelo seu lar, pela sua casa, Deus também está também. Então eu queria introduzir dizendo que a primeira coisa que nós, como cristãos, devemos fazer para que a nossa casa, a nossa família, o marido, a esposa, os filhos, tios, avós, todos, seja abençoado, nós temos que orar. Primeira coisa. Porque o texto nos diz o quê? Que Davi, ele ora e ele tem a certeza dentro do coração dele, porque a certeza Deus colocou, falou assim, ó: agora teu servo, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que a minha casa será abençoada para sempre. Aí,
sua família, seu esposo, sua esposa, né? Seus filhos. E tem hora que dá certo, mas tem hora também que é uma tribulação dentro do seu lar. A promessa de Deus para mim e para você é que Deus abençoe para sempre a minha e a sua casa, o meu e o seu lar, a minha e a sua família. Então eu queria falar de alguns exemplos de grandes homens de Deus que tiveram a sua família abençoada. O primeiro é Noé. O que aconteceu com Noé? A Bíblia diz que Deus, não havia homem na terra, ninguém na terra, a não ser Noé, homem íntegro, reto, temente a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que Deus agora, Ele escolhe Noé para dar continuidade naquilo que Ele criou. Ele salva toda a casa de Noé. No capítulo de 7, versículo 1 de Gênesis, a Bíblia começa a história de Noé. A Bíblia fala assim que a família de Noé ela foi escolhida por Deus para ser salva do dilúvio. Através da geração de Noé, Deus renovou a humanidade, renovou seus filhos, renovou a nora, a esposa, porque eles acreditaram na palavra do Senhor. Por que eles acreditaram? Deus fala para Noé: Noé, vai lá e constrói uma arca que eu quero salvar toda a sua família do dilúvio que eu vou mandar, porque todos morrerão nesse dia. É coisa de louco, né? Ninguém acreditou em Noé. Então, todo mundo achou que ele ficou louco. Então a Bíblia está dizendo que Noé ele trabalhou na arca para a salvação da sua casa, e foram testemunhas do livramento de Deus. Em Hebreus 11:7, fala que eles foram testemunhas, do livramento que Deus lhe deu. E posteriormente os seus netos e demais descendentes saberiam que foram escolhidos por Deus. Então Deus nesta noite Ele quer abençoar a sua família também, porque a sua família também foi escolhida para a salvação. Aleluia. Deus não está dizendo para você sair daqui e construir uma arca, mas Ele está dizendo assim, que você foi escolhido para a salvação. É como você, aleluia, fosse Noé, e Deus olha para você e diz assim: eu quero salvar a tua casa, eu quero salvar a tua família, porque lá, aleluia, vai ser gerado muitas e muitas gerações que estarão na minha presença como meus escolhidos. Você tem que crer, irmão, como Noé creu. Deus chama Noé, Noé vai lá e faz aquilo que Deus ordenou, porque Deus falou para ele: eu vou salvar a tua casa. Aí você está aqui hoje. Vamos dizer que aqui nós estamos dentro da arca do Senhor. Eu quero te dizer assim que Deus, aleluia, Ele te trouxe aqui hoje como Noé. E Ele está te trazendo aqui porque você é escolhido dele. E você pode ter certeza, como aqui, Deus olha para Noé e fala assim: eu vou salvar toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, todos dentro dessa arca. Deus te diz assim também: se prepare, que este ano de 2015, a tua casa vai ser salva, vai ser liberta, vai sair deste mundo, vai sair do pecado, vai sair de todas as coisas ruins. Deus trará salvação para a tua casa, para a tua família. É assim que Deus fez com Noé. Então você precisa crer nisso e trabalhar para que a sua casa seja uma casa onde Deus opera, buscando a conversão dos seus familiares. Sabe qual é a maior bênção que a sua família precisa? É a salvação. Não é somente um abraço, uma palavra, mas a maior bênção que a tua família precisa é a salvação. E Deus, Ele não vai usar eu para ir lá ou alguém aí fora. Deus, aleluia, Ele te escolhe. Ele te escolheu para usar você. Aleluia. Segunda situação, aonde nós vemos que Deus quer abençoar a sua família. Em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 1 a 3, a Bíblia fala agora sobre Abraão. A Bíblia diz o que? Que Deus, Ele
não somente para os seus familiares, e sim para todas as famílias da terra. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Porque Deus disse para Abraão assim: Abraão, tudo aquilo que eu te disse, tudo aquilo que eu te falei, a maneira que eu te escolhi, de você sair da sua terra e ir para a terra que eu te mostrarei, Abraão sai de lá pela fé, porque ele não sabe onde ele vai parar. Mas ele tem a certeza dentro do coração dele, pelas palavras que o Senhor disse: benditas serão todas as famílias da terra. Deus não disse: Abraão, se você sair com a tua família em direção à terra que eu te mostrar, a sua família vai ser abençoada, né? Você vai ser próspero, eu vou te abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Deus não disse isso para ele. Deus disse para ele assim: a tua família e todas as famílias da terra, a partir de hoje, serão abençoadas. E a promessa de Deus se cumpre dia após dia, quando nós buscamos a presença do Senhor. A promessa, aleluia, que Deus fez para Abraão lá atrás, se cumpre na minha e na sua família, quando você vê toda a sua família servindo ao Senhor Jesus. Eu posso olhar para a minha família e dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor fez a promessa para Abraão, e eu vejo se cumprindo aqui na minha vida hoje. Se você ainda não viu a tua casa sendo abençoada da maneira que Deus determinou ali para Abraão, ele comece a dizer na tua casa assim: Senhor, a promessa foi feita lá nos tempos de Abraão, para que a minha casa, a minha família fosse abençoada. Então, Senhor, que essa promessa venha a se cumprir dentro da minha família a partir de hoje. Promessa para se cumprir. Deus, ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Comece a lembrar dessa promessa que Deus fez para Abraão dentro da sua casa, porque você vai ver a sua casa começar a ser abençoada. Você vai começar a ver pessoas se convertendo lá dentro. Você vai começar a ver, aleluia, as pessoas, com um desejo, me leva para a igreja com você, deixa eu ir com você na igreja, deixa eu ir com você neste culto hoje. Senhor, eu quero que a bênção que o Senhor determinou para Abraão chegue no meu lar. Seja profeta dentro da tua casa. Seja profeta, porque você vai ver a bênção que Deus vai levar lá para dentro, para alcançar toda a sua família. Então Abraão, ele, antes de abençoar alguém, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Por isso Deus lhe disse em Gênesis 12, 2: ser tu uma bênção. Primeiramente, você está vindo buscar a sua bênção. Deus está olhando para você nesse dia de campanha aqui, o compromisso que você tem no decorrer desse ano. Deus vai olhar para você e vai dizer assim, como ele disse para Davi: homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Quem quer ouvir uma palavra assim do Senhor? Deus descer e falar para você como você é abençoado, meu filho, meu servo. Então Abraão, para ver as promessas se cumprir, precisava também ser uma bênção. Não adianta nada ele querer a bênção popular dele, mas ele não era abençoado. Então comece a querer ser abençoado, colocando as coisas no lugar a partir de hoje. Porque não adianta a gente buscar pela nossa família, sendo que a gente vive de maneira errada, sendo que a gente não tem um compromisso com Deus verdadeiro. Para você entender melhor, um casal que não é casado, mora junto, é amaziado, né? Isso para crente não existe. O casal, ele tem quantas pessoas que a gente, graças a Deus, trabalhou aqui na igreja, se casaram, né? Pelo menos ali no civil, mas estão vivendo debaixo da lei do Senhor. Não adianta, irmão, você buscar pela vida de alguém, da tua casa, né? Pela vida do seu esposo. Você fala assim, né? Você veio orar pelo seu esposo, mas vocês não são casados. A vida não é casada, a pessoa não é casada. A pessoa não tem um compromisso com o Senhor. Não faz a obra de todo o coração, como diz a palavra. É uma coisa dentro da igreja, mas é outra lá fora.
Se você quer ver a bênção da sua vida, vida do seu esposo, vida dos filhos, filhas, né, tios, avós, irmão, comece a consertar a si mesmo. É só um exemplo que eu dei, mas tem tantos outros exemplos. Tantos outros exemplos. Esse negócio de morar junto, Deus não abençoa mesmo. Não abençoa. Quem acha que, né, tem muitos casais aqui que, né, antes de conhecer a palavra moravam juntos, né? A irmã, né, a Cristina, não é mesmo? A irmã também. Deus não abençoa muito. Mas a partir do momento que a gente toma essa decisão na nossa vida, bom, você pode ter certeza que Deus vai mudar a sua história lá dentro da sua casa. Sua família vai ser abençoada. É uma situação, se Deus fala assim, ó, eu tenho prazer em abençoar as famílias, os casamentos. Aí você fala, Senhor, abençoa meu casamento, mas você não é casado. Então, mude sua atitude. Abra sua mente. Se você conhece alguém assim, comece a orar nesse sentido, porque você vai ver Deus agindo. E aquela coisa também, né? A gente muitas das vezes é uma coisa dentro da igreja e é outra lá fora. Dentro de casa, fala palavrão, xinga, briga, né? Maltrata. Irmão, se você quer a bênção para a sua família, irmão, comece a ser um cristão dentro da sua família, né? Não adianta você, né, por exemplo, tá na igreja buscando o Senhor fiel, mas ali, né, às vezes vem pessoas, parentes ali e começa aquela bagunça, né? Vira, né? Você não bebe, mas pessoas chegam e começam a beber dentro da sua casa. Quantas vezes, né, no tempo atrás, quando eu acabamos de se casar, tinha tios dela que queriam ir lá, né, se reunir e queria levar cerveja. Eu falei, não, minha casa não. Minha casa não. Meu casamento, não, mas vamos levar cerveja lá, né? Vamos levar cerveja e toma lá fora, não. Porque a gente quer a bênção desde o começo. Glória a Deus, aleluia. A mesma coisa é você estar dentro da sua casa, pedindo a bênção do Senhor, da sua família, mas você só assiste porcaria na televisão. Nem esse dia eu disse, né, novelas ali, gerando um mal para dentro da sua casa. É novelas que você vê ali separações de casais. É novelas que você vê agora a união de homens com homens, mulheres com mulheres, ensinando a prostituição, ensinando tanta coisa errada, e você está lá assistindo. Aí você pede a bênção da sua família, para sua casa. Como que a bênção chega lá? Não chega, não chega. A mesma coisa tem desenhos animados. Você pede a bênção para os seus filhos, crianças, e os desenhos animados ali, né? Tem um ali pica-pau que só faz maldade para os outros. E a criança ali assistindo aquele desenho, aprendendo a ser mal também dentro de casa. Nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós assistimos na televisão. Temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós entramos no computador, na internet. Porque a internet, irmão, é uma ferramenta muito boa para você evangelizar, para você, né, pesquisar, para você ver noticiários, jornais, coisas boas. Mas também a internet pode se tornar dentro da sua casa, pode trazer, sabe o que? Uma internet dentro da sua casa. Por quê? Porque ali você abre você quer ver uma reportagem ou você vai pesquisar algo, no cantinho da tela já tem lá uma mulher toda sensualizada, clique aqui, marca um encontro, e você todo curioso vai lá, né? Aí chega a sua esposa e olha, que isso? Mas peraí, então vigie, porque hoje a internet, sem você querer, está lá colocando muitos sites à sua frente, e o inimigo te cegando e você acaba entrando nessas coisas. Aí você pede a bênção da sua família, da sua casa, como vai ter? Se você entra em sites pornográficos, em coisas que Deus não se agrada. Eu estou falando tudo isso, irmão, porque são coisas que acontecem nas famílias hoje. Famílias, eu tenho conversado com várias pessoas,
né, no meu trabalho, por aí, e eu vejo famílias sendo destruídas por causa da internet, por causa do computador, por causa de entrar nessas coisas, nessas porcarias. Então tome cuidado, use para um benefício voltado para Deus, sempre. Quando você entrar no computador, Senhor, tira tudo que não puder de ti. Limpa isso da minha mente, da minha vida, da minha visão. Porque senão a sua casa não vai ser abençoada. Não vai ser. Você ora de um lado, ou seja, sua esposa ora de um lado e você lá na internet, né, olhando coisa que não deve. A luta é travada. São brechas que o diabo vai entrando. Ele vai entrando. Ele vai entrando pela TV, pelo computador. Então está na hora da gente consertar certas coisas. Eu falei aqui, eu dei exemplo, né, de pessoas que moram juntas, dei exemplo da televisão, dei exemplo de computador, dei exemplo de desenhos, né, novelas, essas coisas que Deus não está. E quem está? O diabo. Ele entra na brecha e você não vê a bênção acontecendo na tua vida. Vamos lá. Estava seguindo aqui, mas Deus falou, para e começa a falar isso aí. E eu falei aquilo que Deus pediu para mim falar. Terceiro, a Bíblia fala sobre a casa de Arão. Em Salmos 115, 10 e 12, a Bíblia fala que a família de Arão, ela foi escolhida para exercer um sacerdócio. Todos os seus descendentes tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. E o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenou. E a geração de Arão foi abençoada com esse ministério especial de interceder pelo povo e viver em adoração a Deus. Então Deus, Ele está querendo o quê? Através aqui desse exemplo de Arão. Deus, Ele quer abençoar a nossa família de uma forma que também nós possamos usar a nossa casa para o ministério. Nós possamos usar a nossa casa para uma adoração ao Senhor, né? Para que nós possamos, através disso, atrair não só a nossa família, mas outras famílias para dentro da nossa casa. Quantas pessoas, irmãos, quantos testemunhos nós já tivemos aqui, que a gente se reúne ali para fazer um culto no lar e pessoas se convertem ali dentro do culto do lar. Quantas pessoas já se converteram assim dentro de culto do lar? É você falar, Senhor, a minha casa é a casa do Senhor, então eu vou fazer culto aqui, vou chamar minha família, vou chamar meu amigo, meu irmão, e o negócio não vai tremer aqui, nós vamos ver eles ligados com o Senhor aí. Esse foi o propósito aqui de Arão, de abençoar toda a sua família, não só a família, mas outras famílias também. Quarto, casa de Josué. Josué precisou tomar aqui uma decisão. Aqui ele fala o quê? Que diante da escolha entre servir a Deus ou aos ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido. Mesmo que todos eram contra, eles hesitassem, ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. E por isso deixou a célebre declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A luta na vida de Josué foi a seguinte: todos queriam servir a outros deuses. E Josué diz o quê? Não, eu escolhi servir a Deus. Às vezes, irmão, você vai se deparar com pessoas da sua família e vai falar assim: ó, você está na igreja cristã, você está começando lá, mas você sabe que a nossa origem é católica, né? Você sabe que a gente cresceu adorando imagens de santos, né? A gente cresceu na igreja católica, então nós temos que seguir esta origem católica. Famílias são assim, irmão. Às vezes famílias têm falado isso. Mas ó, siga, vamos seguir a nossa origem. Foi o que aconteceu com Josué ali. Todos ali queriam adorar outros deuses, ídolos. E Josué se mostrou irredutível. Ele disse assim: ninguém vai mudar a minha cabeça. Eu quero
continuar servindo a Deus. Eu quero continuar servindo ao meu Deus. Aleluia. Por isso, ele deixou, aqui no estudo fala, né? A célebre declaração: e eu vou servir a Deus. E ele diz assim: e toda a minha casa servirá ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Então você vê um homem decidido, a família toda incrédula, adoradores de imagens, de ídolos. E Josué se levanta e fala: eu vou servir a Deus. E eu falo mais: não sou eu, mas toda a minha casa, no tempo certo, servirá ao Senhor. Está na hora de você chegar diante da sua casa, da sua família, colocar o nome dos seus familiares e falar assim: ó, eles podem estar em outras religiões, eles podem estar na macumbaria, podem estar no espiritismo, podem estar na feitiçaria, podem estar na Umbanda, podem estar na católica, podem estar no Buda, podem estar em qualquer outra religião, mas eles são da minha família, e eu busco ao Senhor, e eu creio, Senhor, que toda a minha família servirá ao Senhor. É assim que nós temos que determinar. Ah, mas aquele lá entrou no espiritismo, ele não sai mais. Ah, ele é maçom. E ninguém tira ele de lá mais. Tira, Deus tira. Se você for como Josué, Deus tira. Ou se Deus tira. Comece com essa atitude que Josué teve. E tenha uma casa abençoada, onde se decide servir a Deus a todo tempo. Quinto, casa de Obed. A Bíblia diz o que? Em 2 Samuel 6, 11, 12, a Bíblia fala sobre um período em que a Arca da Aliança ela foi roubada pelos filisteus. Eu já preguei isso aqui um dia, a qual o povo de Israel acabou perdendo uma de suas batalhas, e a Arca foi roubada pelos filisteus. E ela marcou um tempo de tragédias para o povo de Deus. E tudo isso foi fruto da desobediência à palavra de Deus. Então foi porque o povo de Israel, eles desobedeceram ao Senhor. E quando a arca foi devolvida, ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a Bíblia nos diz que o resultado, a arca da aliança, ela significava a presença de Deus. Então, aonde a arca da aliança estava, estava ali a presença do Senhor. Então, aqui a Bíblia fala assim: que o resultado da arca estar na casa de Obed foi que aquela família prosperou durante muito tempo. Durante esse tempo que ficou ali, a casa de Obed-Edom ela prosperou. Então Deus está dizendo que está nos dando exemplo de prosperidade. Prosperidade não é somente bênçãos materiais, mas sim uma vida abundante. E quando a nossa casa se torna um lugar de adoração ao Senhor, logo tudo irá prosperar no que fizermos. E a consequência de desobedecer é a desgraça, mas a bênção persegue quem serve ao Senhor. Obed-Edom é assim, homem temente a Deus. E a arca foi para lá na casa dele e ele foi abençoado. O segredo é você adorar, é você orar ao Senhor, e Deus vai prosperar a tua vida. Sexto, casa de Ezequias. Isaías 38, 1. Ezequias era um homem que não gostava de bagunça, e por isso promoveu uma reforma espiritual em Israel. Assim que começou a reinar, retirando tudo o que não era de Deus. E quando Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías de que morreria, então tinha que colocar a sua casa em ordem para deixar tudo em dia. Ezequias se colocou em oração no mesmo momento, entregando a sua vida ao Senhor, e foi abençoado com mais 15 anos de vida. Então, nós precisamos saber cuidar da nossa família, para que tudo seja correto, não deixando brechas ou lugar para onde o inimigo entre em nossa casa. Deus não gosta de bagunça. Por isso, uma casa abençoada, ela deve ser marcada pela devida ordem e decência. Sabe aquela pessoa que gosta de acumular coisas
acumula ali, é armário velho, é geladeira velha, é tanta coisa velha. Deus não habita nesse meio. Não adianta você pedir a bênção para o Senhor, que Ele não vai abençoar, não, porque está cheio de coisa velha lá. Negócio que não funciona mais, fogão estragou o fogão no canto, tanta coisa velha, mas só junta tranqueira, vai servir do que para você, querido? Do que? Para acumular, para ficar ali preenchendo um espaço. Então Deus, Ele está dizendo o quê? Para mim operar, para a família, a casa, o lar ser abençoado, eu preciso encontrar ordem, porque eu não gosto de bagunça. Eu preciso encontrar organização dentro de lares aqui nesta noite. Ezequias era um homem assim. Ele foi consertar tudo. Isso que quando você se converte, você tem tanta coisa lá, né, na sua casa ainda que você deixou lá, guardado numa sacolinha, numa gaveta, num armário. Por exemplo, você era da igreja católica, tem lá os santinhos ainda guardados lá escondidos em algum lugar. Tem algumas fotos de imagens lá. Joga no lixo. Está na hora de você fazer uma faxina dentro da sua casa e ver aquilo que não é de Deus que está lá dentro, para você ser abençoado. CD do mundo, exatamente. Sertanejo. Tantas e tantas. Irmão, um dia nós entramos numa casa e ali a irmã, ela se manifestou ali e Deus começou a mostrar assim, na onde estava a brecha que o diabo estava entrando. Nós estávamos indo embora já e Deus falou, vai lá na estante, no rack dela lá, né? Vamos lá. Tinha uma caixa de DVD só de filme de terror, um monte de filme de terror lá. E Deus falou assim, o diabo está entrando por aí. Era filme do Joke, do Exorcista. Só tranqueiro, irmão. Aliás, mas eu gosto desses filmes, tem lá, no rack tem lá. Você pode falar assim, irmão, tire isso, faça uma limpeza lá. Faça uma limpeza a partir de hoje na sua casa. CDs de sertanejo, de funk, de coisas que... Músicas do mundo. Qualquer música do mundo. Qualquer uma romântica. Qualquer uma. Tira de lá. Sétimo e último. A casa de Davi. 2 Samuel 7:26 diz assim: a família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. E como toda promessa está condicionada à obediência, os descendentes de Davi se afastaram do Senhor e perderam o seu reinado. Contudo, Deus tinha um propósito muito maior na família de Davi, aonde está em Isaías 55:3. Porque era através da geração de Davi que Jesus veio como filho de Davi, cumprindo o propósito do Senhor, não somente para a família de Davi, e sim para toda a humanidade. Deus, Ele tem promessas grandiosas para fazer na sua família. E as palavras de Deus, elas não falham jamais, nem voltam vazias. Mas elas farão com que, como diz a palavra em Isaías 55:11, com que apraz e prosperará naquilo que for designado. Busque viver o propósito de Deus para a sua casa. E nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Acredite que tudo o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Davi, ele recebeu uma promessa. E ele foi em busca da promessa. Queriam matar Davi porque ele ia ser rei. Ele poderia falar, não, eu não quero ser rei. Mas não. Ele foi ser rei. Porque a promessa, irmão, aleluia, não era apenas uma promessa dele ser rei. A promessa era a lei. Porque a Bíblia diz assim que através da geração de Davi nasceu aquele Jesus Cristo que veio para salvar toda a humanidade, que veio para salvar eu e você. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Irmão, por um minuto, levanta a sua mão, adora o Senhor, agradeça ao Senhor, porque Deus é bom.
casa, a sua família não será a mesma a partir de hoje. Diante de todos esses nomes, como eu falei aqui, irmão, cada um, Deus nos dá o exemplo de alguma área ali, né, de alguma situação a qual eles foram alcançar dentro da família, né? Nós falamos de Noé, que ali atraiu a salvação, de Abraão, né, onde a casa foi abençoada, a casa de Arão, Deus ali abriu um ministério ali, através da casa de Josué, Deus nos mostra uma decisão de servir ao Senhor, através da casa de Obed, Deus nos mostra que ele irá prosperar, através de Ezequias, Deus nos mostra que nós temos que manter a nossa família, a nossa casa organizada, aleluia, e através da casa de Davi, Deus nos deixa mais uma vez dizendo assim: eu sou Deus de promessa, e irei cumprir a promessa que eu te fiz, eu irei cumprir a promessa, a minha promessa não é falha, vai se cumprir, como disse Josué, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Se coloca de pé nesta noite. Irmãos, eu queria só lembrar, Zaqueu foi aquele que subiu para ver Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: chegou o seu momento, Zaqueu. Mas não só o seu momento. Eu quero entrar lá na sua casa. E eu quero salvar todos lá. Eu quero abençoar toda a sua casa daqui. Tanto que, né, tem um louvor bem conhecido. E Deus agiu na casa de Zaqueu. Deus me fez lembrar isso agora aqui. E Ele manda te dizer assim: chegou o seu momento. Chegou o ano de eu abençoar a tua família. Chegou o ano, aleluia, de eu mostrar que eu tenho promessa na tua família, na tua descendência, na vida dos seus filhos. Chegou o momento. Eu não te trouxe aqui somente para tu ser abençoado, mas eu te trouxe aqui também para abençoar a tua família, para abençoar a tua casa. Glória a Deus. Pastor, tem algo para falar da parte do Senhor também? Peço Deus, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu vou dizer rapidinho o que Deus falou aqui no meu coração, enquanto o pastor estava ministrando a palavra. Quando ele falou sobre Ezequias, diz que Ezequias ele entrou ali para colocar aquele lugar em ordem. Estava fora do lugar as coisas ali. Deus colocava no meu coração o seguinte: numa família, cada um ali tem o seu papel. Amém? Amém. Cada um tem a sua função. Tem famílias que não está decorrendo dessa maneira. O primeiro lugar, o primeiro papel que tem que ter numa família, a primeira pessoa que tem que ter numa família é Deus. Se Deus ele estiver em seu devido lugar, que é primeiro, aleluia, a família já começa com a bênção. Ele tem que estar em primeiro lugar. Você tem que convidar Deus a morar na tua casa, a estar sempre ali. Segundo lugar, o pai. Qual é o papel do pai, do marido, do esposo? Sacerdote, cabeça. Se no seu lar é a mulher que domina, ela que comanda, está errado. Não vai ter bênção. Deus não quer princípios. É o homem que é o cabeça. E isso não quer dizer que é para pisar, isso não quer dizer que é para humilhar. Não. Isso quer dizer que a responsabilidade é dele, de administrar o lar, de abençoar o lar, de tomar decisões. Qual é o papel da esposa? Auxiliadora, companheira. Ela vai estar do lado, auxiliando. Não é ela que vai arrumar a cama, não é ela que vai colocar prego, não é ela que vai falar o que tem que fazer, o marido tem que acordar. Tem muitos maridos que dormem no ponto. Aí a mulher toma a postura, a posição de marido e começa todo o erro aí. Aí tem filhos na casa e os filhos estão vendo esses exemplos. E desses filhos vão gerar outras famílias erradas. O papel do filho qual é? Honrar pai e mãe.
E tem muitos filhos dando tapa na cara dos pais. Tem filhos falando palavrão para o pai e para a mãe, mandando calar a boca. E isso não é casa de crente. Então, para a primeira coisa, para tudo isso que o pastor falou, para a bênção entrar no seu lar, coloque as coisas no seu devido lugar. Tudo. Primeiro lugar, Deus. Segundo, eu como marido, estou exercendo a minha função de sacerdote do lar. É verdade. A minha esposa me respeita, meus filhos me respeitam como pai, como esposo, como homem. Ou eu sou qualquer um ali? E eu, minha posição como mulher, como está sendo dentro da minha casa? Sou eu que mando em tudo? Eu que sou general de guerra ali dentro? Será que eu tenho que colocar o lugar de esposa, tirando Deus e colocando eu sou a deusa dali de dentro? Filhos, nós crescidos também temos que honrar pai e mãe. Não é só criança, não é só quando mora na tua casa. Como você tem sido como filho hoje? Colocou seu pai e sua mãe vazios, colocou lá no mar de esquecimento. Coloque as coisas em seu devido lugar, que a bênção do Senhor chegará, amém? Lembrando, sempre falo isso, vou continuar falando até isso me levar. Deus não fere princípios. Para Ele te abençoar, Ele não vai tirar o princípio dele. Ele está fazendo mais ou menos, vamos passar a mão na cabeça dele. Não. Deus não fere princípios. Segue o princípio de Deus, que a bênção do Senhor vai chegar. Deus abençoe.